No Evangelho de João, capítulo 20, o tema desta mensagem é: fica em paz. Já passa para o Celso, viu, Luquinha, que ele só está pensando em casar. Fica em paz. Alguém pode dizer comigo aqui nessa noite? 1, 2, 3. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: fica em paz. Pode se assentar. Fique em paz. Fique em paz. Olha só, chegando pois à tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, as portas estavam cerradas, as portas aonde os discípulos estavam com medo dos judeus que se tinham juntado. E chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou as mãos e o seu lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E disse-lhe, pois, Jesus outra vez, a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. Aleluia. A paz esteja convosco. Ou fique em paz. Você que está em casa, para mim saber se você está me acompanhando, escreva: fica em paz. Amém? Preste bem atenção. Os discípulos acabaram de ter um dos piores traumas na vida de uma pessoa. O que eles passaram, apóstolo? Eles perderam Jesus. Eles se desfizeram, eles se desfaleceram no medo, do terror, da dor, da morte, da tristeza, da angústia, da decepção. Foi um final de semana trágico, foi um final de semana de dificuldade, foi um final de semana de muita luta que os discípulos de Jesus passaram na Páscoa, quando Jesus foi crucificado e morto. Mas depois da sexta-feira sempre haverá um domingo. O domingo para nós é a esperança de uma nova vida. E diz a palavra do Senhor então que os discípulos estavam nos seus quartos, na sua casa, aliás, numa casa, estavam todos trancados. E diz a palavra, estavam com as portas fechadas e estavam com medo. Eu vou repetir: estava com as portas fechadas e eles estavam com medo. Estavam com medo do que os judeus poderiam fazer com eles. Eu vou repetir: as portas estavam fechadas e eles estavam com medo. Querido, o medo, ele faz isso. Quando nós temos medo, nós deixamos tudo trancado. Quando nós temos medo, quando nós estamos com medo, nós ficamos paralisados. Nós ficamos sem criatividade, sem força, sem reação, sem ânimo. Ficamos esperando aquele momento sombrio passar. Então os discípulos estavam trancados. Quantas pessoas nesses últimos dias estão trancadas? Literalmente. Uns estão trancados em suas casas porque têm que se cuidar, e outros estão trancados na sua alma, na sua mente, porque está tomado do medo. Está tomado do medo. O medo, ele tem se alastrado muito mais rápido do que o próprio vírus. E quantas pessoas estão debaixo do medo, trancado, angustiado, com pavor, com angústia, porque o medo traz tudo isso: pavor, angústia, opressão e depressão.
O medo é uma porta. Quando você fecha a porta para a vida, você abre a porta para o medo. Ele traz tudo isso: ansiedade, opressão, depressão, tristeza, dor e pesar. Fica faltando criatividade, fica faltando disposição, fica faltando tantas coisas que você poderia fazer. E os discípulos estavam assim, estavam trancados com medo. Aleluia. Mas sabe o que aconteceu? Quando eles estavam trancados com medo, diz a palavra de Deus que Jesus apareceu no meio deles. Entenda, as portas estavam fechadas, as janelas, as trancas. Você consegue imaginar aquelas madeiras travando a porta, as fechaduras, tudo trancado, eles com medo, esperando o dia passar. O que ia acontecer com eles? De repente, no meio deles apareceu Jesus. Eu quero que você entenda que Jesus não bateu na porta, que Jesus não chamou pela janela. Jesus simplesmente atravessou a parede ou a porta, nós não sabemos, mas atravessou e ficou no meio deles. Aleluia. E a primeira palavra que o Senhor Jesus diz: tenha paz, ou a paz seja convosco. E naquele momento eles ficaram atônitos. O que Jesus fez? Jesus já mostrou as mãos e o lado perfurado. O que significa? Sou eu mesmo, em primeiro lugar. Em segundo, o que passou, passou, porque agora eu estou vivo. Eu era morto, mas agora eu estou vivo. E mais uma vez, Jesus fez algo mais forte agora. Jesus fez o quê? Soprou sobre eles, porque o sopro representa o Espírito Santo. Duas coisas que podem tirar o seu medo: Jesus através do Espírito Santo. E ele disse: a minha paz vos dou, ou receba a paz, ou a paz do Senhor, ou fique em paz, ou a paz esteja convosco. Ele liberou a paz. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vocês. Não tenha medo. Aleluia. Jesus está dizendo para você: está trancado aqui na sua mente? Está com medo do desemprego? Está com medo de ficar doente? Você está com medo de morrer? Está com medo de perder um ente querido? Jesus está entrando agora na sua mente trancada pelo medo. Jesus está entrando agora na sua mente trancada pela dúvida. Jesus está entrando agora na sua mente trancada pelos traumas. Jesus está entrando agora pela sua mente trancada pelas más notícias. Jesus está entrando agora pela mente trancada pelas circunstâncias adversas. Jesus está entrando na sua mente através do Espírito Santo, dizendo assim: a paz esteja com você. Seja e tenha paz, receba a paz, coloque a paz dentro do seu coração. Não tenha medo, mas tenha fé. Aleluia. Então as portas estavam fechadas, o medo estava exalando, o cheiro da morte estava naquele lugar, o cheiro da dor, o cheiro do trauma, estava tudo recente. Mas Jesus entrou com as portas fechadas e ele disse assim: não tenha medo. Ele disse: por o contrário, receba, a paz esteja com você. E nesta noite, como profeta de Deus, eu entro na sua casa e eu digo para você: fique em paz, a paz seja convosco,
a paz do Senhor. Você pode dizer para alguém aí que está na sua casa: a paz do Senhor, meu irmão? Você pode dizer para alguém que está do seu lado: a paz do Senhor? Quando a gente sauda um irmão com a paz do Senhor, as pessoas fazem como rito, mas na verdade, se você entendesse: a paz de Jesus, graça e paz esteja com vocês. E nesse momento eu sinto que a presença de Deus já está entrando na sua casa. Eu quero que você entenda que desde o princípio, depois que o homem peca, Deus nunca trouxe para o homem, Deus nunca prometeu para o homem facilidades, mas Ele prometeu para o homem que sempre estaria com ele. Depois que veio o pecado, veio as dificuldades, mas com essas dificuldades Deus nunca prometeu que as coisas seriam fáceis, mas Ele prometeu desde o Velho ao Novo Testamento que Ele estaria conosco sempre para nos ajudar. Eu quero que você leia a sua palavra, abra a Bíblia aí na sua casa, no livro de Isaías. É um texto bem conhecido, é um texto muito conhecido. Isaías 43, verso 2. Isaías 43, 2. Olha que verso lindo, deixa anotado na sua Bíblia. Olha o que diz. Olha o que diz. Nós acabamos de cantar: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem arderá em ti. Preste bem atenção. A palavra de Deus está dizendo: quando você passar, a palavra está dizendo: quando você passar. A palavra está dizendo: talvez você passará. Ela não diz isso. A palavra não está dizendo talvez um dia, quem sabe. Não, ela está dizendo quando você passar. O que significa? Que vamos passar. A palavra não está dizendo talvez, olha, um passa, outro não passa, de vez em quando. Não, ela está sendo bem clara. Quando você passar, significa você vai passar. E aí existe uma coisa chamada confiança, existe uma coisa chamada fé. Ele está falando assim: ó, quando você passar pelas águas, você não vai se afogar, mas você vai ter que passar. Você vai ter que passar. Eu quero que você imagine o seguinte, queridos. Eu quero que você imagine quando o Mar Vermelho se abre, um muro invisível de um lado, o outro de um outro lado, e você passar a seco. Mas o que o Senhor disse para Moisés? Diga ao meu povo que marchar para a água. E Deus abriu um paredão invisível e eles passaram a seco. Mas a experiência que eles tiveram, a luta e a guerra que eles tiveram foi tremenda, porque o faraó e os seus exércitos estavam prontos para liquidar com eles. E na frente tinha o mar. Mas naquele momento o Senhor fez o quê? Abriu o mar. Ou você vai andar pelas águas como Jesus, como Pedro, ou o mar vai se abrir. Mas uma coisa eu digo para você: ou você anda nas águas, sobre as águas, ou o mar se abre para você. Quem recebe? Mas você não morrerá nessas circunstâncias. Você não morrerá desta circunstância. Eu libero esta palavra, eu libero isso ao seu coração. Se você passar, ou você mergulha e não morre, ou vai andar na boca, na grande peixe. Mas uma coisa eu digo para você: o Senhor está com você. Jesus
está com você. Você pode dizer aleluia, aplaudir, mandar um coraçãozinho, fazer alguma coisa. Alguém pode dizer aleluia aqui, aleluia. O Senhor está com você. E eu fico pensando quando os levitas chegaram para atravessar o Jordão, para enfrentar as muralhas de Jericó, o Senhor disse assim: olha, pega a arca, pega os sacerdotes, pega a arca, e vocês vão entrando na água. E quando vocês estiverem entrando na água, o rio Jordão vai ficar parado, e o povo e milhares de pessoas irão passar a seco do outro lado. Coloque a presença de Deus. Coloque a presença de Deus. E coloque o seu pé na água. Coloque a presença de Deus e coloque o seu pé na água. Vai acontecer duas coisas: ou vai se abrir para você, ou você vai andar sobre as águas. Mas a dificuldade é real, a luta é real, e a guerra é real. Eu quero que você entenda a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, versículo 34. É um dos textos que eu mais amo, que fala sobre a fé. O medo é um inimigo da fé. Ou você tem fé ou você tem medo. Os dois não andam juntos. E olha o que diz a palavra de Deus: apagaram a força do fogo, escapando do fio da espada, e a fraqueza tiraram a força. Nas batalhas se esforçaram e puseram em fuga o exército estranho. Na parte A, só que e apagaram a força do fogo. Quem foi esses? Ananias, Misael e Azarias. Eu quero que você entenda que o Senhor não apagou o fogo. Tinha fornalha de fogo ardente. Ela estava lá, ela era real. Tanto que era real que os soldados ficaram queimados, e eles foram lançados no fogo ardente. E é impressionante que Deus não apagou o fogo. É impressionante que Deus não deixou eles invisíveis. É impressionante que Deus não mandou uma chuva, ou mandou um gelo, ou mandou alguma coisa que terminasse com aquele fogo. Não, não, não. Deus continuou, deixou que o fogo continuasse ardendo e queimando. Mas quando aqueles jovens, aqueles homens foram lançados na fornalha, diz a palavra de Deus que o fogo existia, mas o fogo não tinha força. Vocês leram o texto? Tinha o fogo, mas o fogo não tinha força para queimá-los. Que loucura é essa? Tinha chama, tinha o calor, tinha tudo que você pode imaginar do poder do fogo. Mas quando aqueles homens estavam ali dentro, tinha uma chama, tinha tudo, mas o fogo não pôde queimá-los. O fogo não queimou as suas roupas, um fio da sua cabeça, nada, 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 porque o fogo não tinha poder sobre eles. Eu quero dizer para você, querido, que nós estamos caminhando em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de dificuldade, de coronavírus, de tanta desgraça, mas em nome de Jesus, isso realmente tem poder. Isso realmente tem matado, tem deixado pessoas desesperadas, tristes, amarguradas, depressivas, suicidas e por aí vai. Mas eu quero dizer uma coisa para você: estas forças não terá força contra você. Este mal não terá força contra você, porque mesmo que você seja lançado, mesmo que você esteja no fogo, o fogo não terá poder sobre a sua vida. O fogo não pôde queimá-los. Tinha o fogo, mas a fé tirou a força do fogo. Eu quero liberar a fé. Você pode estar no meio do fogo, mas se você tem fé, esse fogo não terá força contra você. Se você recebe, faz alguma coisa. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta você ficar apavorado. Não adianta. Isso não vai mudar nada.
O Senhor diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 27. Mateus 6, 27. Aleluia. A palavra diz assim, anote aí. Qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? Jesus estava falando sobre ansiedade. Pessoas que estão preocupadas, que vão comer, o que vão comprar, como vão dormir, como viver, Jesus está falando aqui, ensinou como orar, ensinou o poder. Não pode ter dois senhores, você crê ou não crê, ou você tem fé ou não tem fé. E ele diz assim, uma pessoa que fica preocupada a noite toda, uma pessoa que fica ansiosa o dia inteiro, a noite toda, não dorme, não come, não vive, não vai mudar. Um côvado é quase a medida de um cotovelo. Fecha aqui, câmera. Um cotovelo. Jesus está dizendo assim, ó, o seu problema, você pode ficar preocupado a noite toda, você pode ficar pensando a noite toda, você pode ficar totalmente desesperado, mas sabe o que vai acontecer? Ó, nem isso vai mudar, nem um côvado, nem um cotovelo, nem do tamanho da sua mão ou cotovelo vai mudar as suas circunstâncias, nada, não vai mudar, você não vai crescer, você não vai para lugar nenhum. Ficar ansioso não vai te ajudar em nada. Ficar ansioso não vai te ajudar em nada. Você não vai crescer espiritualmente, você não vai crescer sentimentalmente, você não vai crescer financeiramente, você não vai crescer em nada na sua vida, não vai mudar um nada. Você ficar ansioso não muda. Você que fica ansioso, você que está ansioso, meu querido, a única coisa que vai mudar é o seu comportamento, é o seu ânimo, é a sua apetite, é o seu relacionamento que vai de pior. É isso que vai mudar, mas para o bem não vai mudar em nada. Então eu digo para você, Jesus está dizendo assim, olha, se eu cuido das aves do céu, se eu cuido dos lírios do campo, por que eu não vou cuidar de você? Se Ele cuida dessas coisas, que o trigo, que os lírios vai se queimar, por que Ele não cuida de você? Então a palavra de hoje é: fica em paz. Preste atenção, não faltará comida para você comer, não faltará roupa para você vestir, não faltará casa para você morar. Está difícil, diminuiu a renda, mas aí é o poder da fé, ou você confia ou não confia. Meu pai cantava uma canção bem antiga: confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a nuvem negra passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Você lembra dessa, filho? Você é velho de igreja também. Não podia estar aqui não, faz parte do grupo de risco, né? Tão velho. A nuvem negra passará. A desgraça vai passar. A tempestade vai passar. Descansa no Senhor. Confia nele. E Ele vai te dar o desejo do seu coração. Confia. Para encerrar, que eu quero orar com vocês. A palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como os montes estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Oh, aleluia! Você confia em Deus? Você acredita? Você confia? Confia. Você já viu um monte desfazer?
Você vai numa cidade, muda todo, pode mudar a calçada, pode mudar as casas, mas a montanha sempre está do mesmo jeito. A não ser que construam casas em cima da montanha, mas a montanha vai estar lá. É assim aqueles que confiam em Deus. Tudo muda, tudo passa, tudo se transforma. Mas aqueles que depositam a sua confiança em Deus, permanece para sempre. Então estou dizendo para você nesta noite: confia no Senhor. Aonde você tem colocado a sua firmeza? Aonde você tem colocado o seu coração? Aonde você tem colocado os alicerces que você recebeu quando a igreja estava aberta? Os encontros, os seminários, as palavras que foram liberadas no altar, que os pastores oraram, que eu orei, o apóstolo orou. Cadê o alicerce? Cadê o jejum que você fez? Cadê o jejum da campanha de Daniel? Cadê a intercessão? Cadê a oração? Cadê os alicerces? Por que você está desmoronando? Por que você está se desfazendo? Preste bem atenção nesse texto. E eu quero que você nunca mais esqueça disso. Você nunca mais vai esquecer. Mateus capítulo 7. Eu quero ler com você Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 27. Olha que interessante isso. Jesus dizendo essa palavra: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Diga assim: misericórdia. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Próximo. Muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, tal. Pode ir para o próximo. Próximo. Aqui. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticam, são semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Preste atenção. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e praticam, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Próximo. E desceu a chuva. Desceu o quê? A chuva. Correram os rios. Correram o quê? Os rios. Assopraram os ventos. O que assoprou sobre a casa? Os ventos. Combateram aquela casa. Combateram aquela casa. E não caiu. Por quê? Estava edificada sobre a rocha. Próximo. Aquele que ouve as minhas palavras e não cumpre, eu comparo com um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram com aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Preste bem atenção. Nós temos duas casas. Uma que foi construída em cima da rocha, com alicerce, e outra em cima da areia. O que acontece? A casa que foi construída em cima da rocha, a palavra de Deus está dizendo que a chuva não veio sobre ela? Está dizendo isso, sim ou não? Sim ou não? Não. A palavra está dizendo que não veio a chuva sobre ela? A palavra está dizendo que o vento não soprou sobre ela? A palavra está dizendo que os rios, isso chama enchente, tá? Que a enchente não bateu naquela casa, está dizendo isso? Não, ela está dizendo, a palavra está dizendo que veio o vento, que veio a chuva, que veio a enchente. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas você já viu o que acontece numa enchente? Eu morei, assim, a minha avó morava em Osasco, eu sempre tive na casa da minha avó, e eu tive o desprazer de conhecer o que é uma enchente. Quando você vê aquela água do rio Tietê entrando na sua casa, assim, é a pior desgraça que existe. Perde muita coisa. Perde muita coisa. Aqui na igreja,
Eu tive o desprazer de conhecer enchente na igreja. 2 vezes, né, Reginaldo? 2 vezes. Uma vez lá embaixo e outra vez aqui em cima. Quando eu vim aqui, eu falei assim, graças a Deus aqui, pelo nível que nós estamos, a água não chega, mas conseguiu chegar. O que acontece quando uma casa recebe enchente? Ela tem perca, sim ou não? Meu Deus. Ela tem perca, sim ou não? A janela é destruída? Sim. Perde algumas coisas da casa? Sim. Tem que limpar a casa depois? Sim. Tem para alguns prejuízos? Sim. Mas a palavra diz que essa casa vai continuar o quê? De pé. Quem está comigo aí? A casa vai continuar de pé. Depois você vem, filho, e limpa, e compra uma vidraça, e compra as coisas que se perdeu, mas a estrutura, o que não poderia perder, está em pé, ficou de pé. Igual quando a água entrou nesse lugar, a gente perdeu algumas coisas, mas a estrutura estava de pé. Depois nós limpamos, nós tivemos que jogar armário fora, micro-ondas fora, né, algumas coisas fora, sofá fora, mas a estrutura ficou, a igreja ficou. Depois nós organizamos e compramos de novo. O que eu estou dizendo para você, filho, que Jesus não prometeu vida fácil. Ele diz assim, ó, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir enchente, vai soprar e vai bater forte. Bate forte, o vento sopra e bate com força, bate com toda a sua força, meu querido. A palavra não está dizendo não, o vento não vai soprar sobre você, não vai acontecer não. A palavra está dizendo, o vento vai bater forte, a enchente vai chegar forte, mas aqueles que estão na rocha, e a palavra diz, quando você vê rocha, significa aqueles que estão em Cristo. Oh, aleluia. Vem vento, vem tempestade, vem enchente, bate forte, mas vai passar, e quando passar, a casa, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, esse vento que está batendo na sua casa, esse vento que está batendo na sua vida, a enchente, o vento, a chuva que está batendo sobre você, uma hora vai ter que parar. E quando parar, sabe o que vai acontecer? A casa vai estar inteirinha, a casa vai estar de pé. Se você vai ter que fazer uma reforma ou outra, tudo bem, mas a sua casa estará de pé. Quem está comigo, diga aleluia, diga alguma coisa, glória a Deus. Então esse é o tempo que a gente está tomando pancada. Então é o tempo de ver realmente aqueles que estão firmados na rocha, que é Cristo. Porque os que estão firmados na areia serão levados, mas os que estão firmados na rocha ficarão firmes, resistentes a todas essas coisas ruins que está acontecendo no planeta Terra. E eu te chamo nesta noite a orar comigo. Eu quero que você levante um altar aí na sua casa. O vento pode bater forte, mas fique em paz. Por quê? Porque você está firmado na rocha, e esta rocha é Cristo. Comprar uma vidraça é fácil. Comprar um móvel que foi desfeito, Deus vai te dar condições. Mas a casa, propriamente dita, ficará de pé, em nome de Jesus. Eu quero te chamar para orar comigo. Você que está na sua casa, no seu lar, com a sua família, se coloque de pé agora, em nome de Jesus. Todos, eu quero orar. Por isso que eu quero que cante aquela música. Quem já pisou no Santo dos Santos? Gostaria que o pastor Gerson e o pastor Iramaia ficassem aqui, que eles vão orar comigo. Quero chamar a apóstola Patrícia. Eu vou cantar um pouco desta canção, e depois que nós terminarmos de cantar, você vai receber a oração. Pessoas que estão enfermas serão curadas. Pessoas que estão com medo, pessoas que estão traumatizadas serão curadas. A fé voltará sobre você. A presença de Deus está mudando todo o ambiente da sua casa. Fique aí comigo.
Comece a levantar um altar de adoração. Qual é o vento que está batendo na sua casa? É da enfermidade? É da angústia? É do medo, da ansiedade? É do medo, do pavor? Foi mandado embora? Alguém da sua casa está doente, está enfermo? Nós vamos orar, porque o nosso alicerce é Cristo Jesus. E quando nós orarmos, eu quero que você sinta a glória de Deus. Mas eu quero que você ore comigo. Eu não quero orar sozinho, eu quero que você ore. Você está comigo até agora e que você já levantou um altar. E nós vamos adorar a Deus.